Quero trazer a vocês uma palavra de fé, de batalha espiritual, que sempre devemos orar, sempre devemos buscar o entendimento para que possamos vencer. O segredo da nossa vitória está na nossa fé. Sem fé, nós não alcançamos os nossos objetivos. Como eu sempre digo, a salvação, ela vem pela nossa entrega, pela nossa santidade, por tudo aquilo que nós fazemos para honrar Deus aqui na terra. Mas quando nós queremos algo para a nossa vida, não vem de qualquer maneira. Eu não recebo nada porque eu sou pastor, porque eu sou apóstolo, porque eu sou ungido. Eu não tenho direito de receber nada por ser ungido e separado para a obra de Deus. Eu não tenho direito de receber nada porque eu sou dizimista. Eu não tenho direito de receber nada porque eu ando em santidade. Eu recebo tudo pela minha fé. Por isso que muitos são até santos, são pessoas que levam uma vida com Deus muito pura, porém não têm fé, não têm visão, não têm ensinamento para alcançar a fé, para trazer à existência aquilo que ela precisa. Não é difícil. Eu vou ensinar hoje 5 passos para que nós possamos ter esse tipo de fé. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 11. Nossa mensagem está aqui. Marca aí Marcos 11. E nós vamos voltar daqui a pouco. Nós vamos ler um pouco, depois nós vamos sair e vamos voltar. Marcos 11, versículo 12. Diz assim, 11, versículo 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Então, Jesus era um ser humano como qualquer outro, só não tinha os pecados, a iniquidade que a gente tem. Ele era um ser humano como nós. Ele teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Então, essa passagem é uma passagem conhecida, onde Jesus está passeando na sua missão, no seu evangelismo, e de repente ele sente fome. Ele é o Criador de todas as coisas. E ele se depara com uma figueira cheia de folhas. Isso quer dizer que aquela figueira tem vida. Só que todo mundo sabe que cada pé de fruta tem a sua época certa para dar o fruto. E ele chega lá querendo comer figo e não encontra o figo, porque diz a palavra que não é época de figo. E Jesus amaldiçoa essa figueira e diz: olha, nunca mais alguém vai comer fruto de você. E no outro dia, quando eles passaram lá, os discípulos, nós vamos ver depois, a figueira estava seca. E os discípulos olharam um para o outro e fizeram: oh! Então, o que acontece aqui? O que representa essa figueira? Essa figueira somos nós, são as pessoas. E que o Senhor está falando e falando muito para nós, que toda árvore, ela precisa dar o quê? Fruto. Mas pastor, a figueira não estava na época de dar fruto. Mas quando Deus pede algo para nós não temos que fazer segundo a nossa vontade. O próprio Senhor nos ensina que todas as coisas precisam ser feitas segundo a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O primeiro passo para que a gente possa entender como andarmos pela fé e ter a fé para alcançar qualquer coisa é aprender a dar frutos. O fruto é muito importante. É pelos nossos frutos que nós vamos ser vistos, que vai ser vista a nossa fé diante de Deus. Então essa figueira, por mais que ela fosse natural, mas quando Jesus curou ela,
aliás, criou a ela, né? Criou a figueira, ele criou através da palavra. Então, quando ele chegou lá e pediu um fruto para ela, ela não quis dar, ela falou, não, ela tinha da natureza humana. Não, eu não sou obrigada a te dar fruto, porque você sabe que não é época. Assim somos nós, muitas vezes. Nós não queremos dar o fruto porque nós achamos, porque nós cremos, porque nós ouvimos, porque nós. Mas o servo, ele nunca está debaixo do eu. O servo, ele não está fazendo a vontade dele, ele está fazendo a vontade do seu Senhor. Segura aí, vamos entender isso lá em João capítulo 15. Segura aí que nós vamos voltar, Marcos 11, nós vamos voltar. Vamos lá no Evangelho de João capítulo 15. Hoje muitas pessoas, elas estão vivendo por aquilo que ela acha, ou por aquilo que ouve, não por aquilo que está escrito. E a fé, ela vem por dar ouvido à palavra de Deus. Quarta-feira eu dei uma mensagem aqui, poucas pessoas vieram, e eu queria reforçar, não para esse domingo, mas para o outro domingo. Eu vou falar do amor de Deus, o amor chamado ágape, que não tem nada a ver com aquilo que as pessoas pensam que é. E quando esse amor manifesta, a iniquidade desaparece. A palavra iniquidade, no grego, quer dizer falta do amor ágape. Não é o amor que a gente tem. E muita gente quer se relacionar com Deus através do amor humano. O amor ágape não tem sentimento. Não tem nenhum sentimento. Amor ágape não carrega nenhum sentimento nosso, que a gente conhece. O amor de Deus não carrega sentimento. Como que é esse amor? Então, no outro domingo, não nesse, que nesse domingo é Santa Ceia, nós vamos ver sobre o amor ágape. Deus me deu essa mensagem quarta-feira. Amém? João 15, versículo 1, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então Jesus está fazendo uma analogia com uma videira, que ele é essa videira e que nós somos os galhos. E para que a gente possa dar o fruto, nós precisamos estar nessa videira. E quem que é o agricultor? Deus, o Pai. É Ele que cuida, é Ele que vai colher os frutos. Então tudo que a videira dá para o agricultor. Então tudo que eu faço, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para a glória do Senhor. Ele disse aqui também que nós estamos limpos para que cada vez mais possamos dar mais frutos. E como é que nós somos limpos? Pela palavra. Então quanto mais nós nos santificarmos, quanto mais nós cremos na palavra, quanto mais nós nos dedicarmos, submetemos à palavra, mais frutos nós vamos dar. Por que nós não nos damos frutos? Porque nós não temos a palavra. As pessoas hoje não têm a palavra, não guardam a palavra, não ligam para a palavra. E o Senhor diz que quando a palavra está em nós, nós estamos nele. E se ele está em nós, nós vamos conseguir dar os frutos. Então hoje muitos não conseguem dar o fruto, porque não estão naquilo que se diz a palavra de Deus. Não permanecem, não creem, não andam. Então a fé, quando eu quero manifestar uma fé, a fé vem por dar ouvido o quê? A palavra. E hoje cada um quer fazer as coisas conforme acha. E nós estamos fazendo um curso aqui na igreja, amanhã os pastores estão aí. E nós estudamos a última lição sobre Nova Era. Lemos um livro, fizemos um resumo. Assistimos um filme
e fizemos o resumo do filme e também fizemos o resumo das nossas aulas passadas, que nós tivemos aqui do mês passado. E essa aula fala muito de nova era, secretismo, religião, quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? Poucas pessoas sabem quem é Deus. Poucas pessoas sabem realmente quem é Deus. Todas as pessoas olham para Deus como se fosse um carrasco, alguns. Outros olham para Deus como se fosse um provedor, mas não sabem quem é Deus. Deus não é o seu garçom, Deus não é o seu médico, Deus ele não é aquele que bonzinho que dá as coisas, não é o seu Papai Noel, né? Ele também não é o seu carrasco, ele não é aquele pai que castiga. Deus não é nada disso. Quem é Deus? Ele falou, tal qual ele é no céu, somos nós aqui na terra. Nós somos a imagem e semelhança dele, em obediência, em primeiro lugar. A obediência é o que muda a vida da pessoa. Quando Jesus fala para aquela figueira, que era o figo, ela desobedeceu. E foi por causa da desobediência que Jesus amaldiçoou. E o que ele quer dizer para nós naquela passagem? Que toda a desobediência atrai a maldição para a vida das pessoas. Então, se eu quero manifestar o poder de Deus, a primeira coisa que eu devo ter na minha vida é obediência. Se não temos obediência, mas como que eu vou obedecer a quem eu não creio, a quem eu não conheço, a quem ainda não constituí como meu Deus, por mais que eu esteja na igreja? Porque tem de crente hoje que não sabe quem é Deus, que não reconhece. Amanhã eu vou trazer uma mensagem sobre Santa Ceia. Vocês nunca ouviram. Nunca ouviram. Vocês vão entender amanhã o que é a Santa Ceia mais ainda. É domingo, amanhã é sábado. A próxima reunião. É que amanhã a gente vai ter reunião aqui também. Então, as pessoas não entendem o que é comer da carne, beber do sangue. Tem gente que não está nem aí, não come, não bebe. Tem gente que vai viajar na Santa Ceia. Tem gente que não está nem aí, irmãos. E eu preguei sexta-feira passada, que tem muita gente doente, tem muita gente fraca dentro da igreja espiritualmente, e muita gente que morre cedo, porque participam da Santa Ceia indignamente. Esse é o grande motivo da maioria da igreja ser fraca, estar doente. Doente não é fisicamente somente, moralmente, espiritualmente, financeiramente, familiarmente, em todos os setores, porque não sabem discernir o corpo e o sangue de Cristo. Então, quando nós não conhecemos Deus, como que nós vamos servi-lo? A figueira, ela deveria ter reconhecido o seu Criador e nunca, jamais dizer a ele, não vou te dar o fruto. Ela tinha todas as condições naturais de trazer o fruto para Jesus comer. Por quê? Porque se Jesus falou, a palavra tem o quê? Poder. Era só ela se esforçar. Mas ela não quis se esforçar. Ela quis agir na sua natureza normal, na normalidade. É o que muita gente faz. As pessoas não querem dar um pouco a mais do que elas são. Elas querem andar com Deus da sua maneira natural. Ou seja, se Deus quiser, vai ser assim. Se Ele não quiser, é problema dele. Saiba que Deus não precisa de nenhum de nós, irmãos. É nós que precisamos dele. Um dia nós vamos prestar conta da nossa vida. Um dia nós vamos colocar diante dele. E ele vai falar verdadeiramente para nós. Para nós não, para alguns. Aliás, para a maioria. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Vós que praticais a iniquidade. Vocês lembram que o que eu falei, o que é a iniquidade? O que é? A falta. Mas, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz maravilha, em teu nome profetizei, fiz a obra, mas não manifestou o amor ágape. Sai fora, eu nunca te conheci. Deus é amor,
E se nós somos a imagem e semelhança dele, nós também precisamos manifestar. E manifestar amor ágape em relação ao próximo e manifestar o amor em relação a Deus. A Bíblia diz em João 14, aqueles que me amam, não é aqueles que falam, eu te amo, eu te adoro, o Senhor é tudo para mim, não são esses. Os que me amam são aqueles que cumprem os meus. Não adianta chegar a falar para Deus, eu te amo, eu te adoro, louvar, cantar, eu te amo. Isso para Deus não quer valer nada, não vale nada isso. O que vale para Deus é você estar o quê? Obedecendo a palavra. O amor ágape não carrega sentimentos. O amor humano carrega. Para eu realmente ser feliz com uma pessoa, eu tenho que sentir o amor daquela pessoa, né? É bom ser amado, como o pai e a mãe amam seus filhos, os filhos amam seus pais, assim como a esposa ama o marido ama a esposa. Sem esse amor não tem. Tanto é que o apóstolo, eu não aguento. O apóstolo lá em Coríntios, capítulo 13, diz aqui, ainda que eu falasse a língua ainda que eu profetizasse, ainda que eu fizesse sinais maravilhosos, ainda, se não tiver amor, mas ele está falando do amor ágape. Então por isso que muitos acham que pelas obras que estão fazendo, estão agradando a Deus. E é por isso que quando a videira, olha o versículo 5 agora. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Tem gente que acha que pode fazer alguma coisa sem Deus. Tem gente que acha que pode viver sem Deus. Tem gente que acha que pode viver como o mundo. Por isso que o amor ágape está acabando nas igrejas. Eu vou dizer para vocês, quase 90% das igrejas estão perdendo o amor ágape. Esse amor ágape, ele é muito, muito, muito importante. E ele tem tudo a ver com a obediência. Então, quando nós não damos frutos, irmãos, quando nós não conseguimos dar os frutos, porque quando é que eu sei, quando é que Deus sabe que eu não estou dando o fruto que Ele quer? Porque eu não estou andando com Ele. Eu não estou andando com Ele. Eu não estou me esforçando para dar o fruto para Ele. Porque nesse mundo, irmãos, que nós vivemos, a Bíblia diz que a porta estreita é que vai levar você à salvação. Jesus disse, se vocês quiserem me seguir, saiba que vocês vão ter que carregar uma cruz. E a cruz não é fácil. Então, se a sua vida com Deus é muito fácil, não tem problema nenhum, pastor, não estou tendo nenhum problema. Vou na igreja, venho na igreja, cuidado. Porque aquele que não carregar a cruz, não podem ser os seus discípulos. E Satanás sabe disso. E ele vem, sabendo que você não está dando fruto. Conhecereis a árvore pelo fruto. E quando eu dou o fruto, conforme a palavra de Deus diz, a figueira não quis dar o fruto. Jesus falou, está amaldiçoado. Mas Jesus não amaldiçoa. Ele já amaldiçoa a planta, porque não tem espírito. Para mostrar como que vai ser conosco também. A palavra de Deus, irmãos, ela é automática. Nós não pregamos aqui, foi domingo passado, que quem nos julga? Quem que nos julga? A palavra. É ela que nos julga, que é Jesus, né? Mas a palavra já está nos julgando direto, de noite. De noite nós somos julgados pela palavra. De noite estamos sendo julgados. Se estamos dando os frutos, se estamos caminhando pela palavra, se a palavra está em nós, nós estamos na palavra. Nós precisamos aprender a não viver mais nesse mundo, a desfrutar do mundo sem viver no mundo, a desfrutar das coisas maravilhosas que esse mundo tem, mas não viver nesse mundo.
É isso que está faltando no povo. O povo não consegue. Por quê? Porque não consegue conhecer realmente quem é Deus. Falta o amor ágape. O amor ágape não tem nada a ver com sentimentos. Vou falar disso no outro domingo. Esse domingo, amanhã é Santa Ceia. Não leva nenhum tipo de sentimento no amor ágape. E é por isso que muitos não conseguem amar a Deus. Porque amar a Deus é estar sujeito à palavra. Aqueles que me amam são aqueles que cumprem os meus mandamentos. Não é aquele que fala eu te amo, eu te adoro. O amor ágape não tem nenhum tipo, não carrega nenhum sentimento. Agora o amor humano sim, carrega sentimento. E quando nós temos esse amor ágape, irmãos, nós nos desprendemos do mundo. E por falta desse amor, muitos não conseguem dar os frutos que deveriam dar. Então o que nós fazemos? Então o primeiro passo que eu estou mostrando para vocês, para o tipo de fé, é nós aprendermos a dar os frutos. Volta lá então em Marcos 11. Vamos agora para o versículo 22. Começamos no versículo 12, agora vamos para o 22. Aliás, vamos para o 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde as raízes, hein? Ou seja, ele falou, nunca mais dará o quê? Nunca mais comerão o quê? Se ela secasse, a raiz estivesse boa, ela ia vingar de novo e poderia dar fruto. O que quer dizer isso, irmãos? É a pessoa que está condenada ao inferno. É a pessoa que não tem como mais voltar. Por quê? Porque ela não quer dar o fruto. Ela não está preparada, ela não quer, ela não anda. Nós falamos disso domingo, né? Os que estão dentro da igreja, mas estão longe de Deus. Estão afastados de Deus. Tem aqueles que se afastam e nunca mais vão conseguir voltar. E por que as pessoas elas se afastam? Porque elas não foram verdadeiramente convertidas. Ela se converteu por um outro motivo, não para Jesus. Porque quando vem um problema, quando vem uma dificuldade, a primeira coisa que ela fala, para que eu vou atrás de Deus? Para quê? Se Deus existe, por que eu estou passando? Estou indo na igreja, não está valendo nada. Veja, essa pessoa ela não se converteu. Ela nunca aceitou Jesus na vida dela. Eu não aceitei Jesus porque eu quero ficar rico. Eu não aceitei Jesus para ser curado. Eu não aceitei Jesus para casar. Eu não aceitei Jesus para libertar minha família. Eu só aceitei Jesus para ser salvo. Só. Esse é o único motivo. E por que eu aceitei Jesus? Porque quando eu conheci a palavra de Deus, eu vi que a minha vida era toda torta. Fiz muita coisa errada. Bebia, fumava, prostituía, mentia, fazia tudo coisa errada. Quando eu conheci a verdade, e a verdade disse, se eu continuar cometendo essas coisas, eu não vou herdar o reino dos céus, eu vou para o inferno. Aí o que eu fiz? Senhor, eu quero ir para o céu. Eu me arrependo de tudo que eu fiz. O Senhor me perdoa? Perdoa. Então eu vou passar pelo batismo e estou dizendo ao Senhor, através do batismo, que nesse momento em diante, eu vou viver conforme a tua palavra diz. Não tem nenhum acordo com bênção. Nenhum acordo com bênção. Acabou. O meu acordo no meu batismo eu estou arrependido da vida que eu vivia. E Deus fala, eu vou te perdoar por isso. E aí eu faço um acordo com Ele de viver para o resto da minha vida obedecendo a palavra dEle. Não tem nenhum acordo com bênção. Não tem nenhum outro motivo a não ser a salvação. Mas aí Ele disse, se eu buscar o reino dEle e a justiça dEle, Ele vai cuidar de mim e Ele vai me dar todas as coisas. Ele vai suprir minhas necessidades. Ele é meu pastor, nada vai me faltar. Eu confio nele. Não tem nenhum acordo com bênção. Por quê, pastor? Porque a bênção vai vir pela minha fé. Fé nele. Eu aceitei ele para ser salvo. Agora, para eu receber alguma coisa, eu preciso ter fé nele.
Como eu tenho fé nele? É crendo na sua palavra. Jesus falou, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Quem vê a mim, vê aqueles que me amam, são aqueles que cumprem os meus mandamentos. E se cumprir os meus mandamentos, eu, Pai, viremos e faremos o quê? Morada. Então a primeira coisa que Jesus fala para os discípulos olharam para aquela figueira tudo morta. O mestre falou e aconteceu. Voltando aqui, versículo 21. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, mestre, vê a figueira que amaldiçoasse, secou. Mestre, olha, a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou. E aí, Jesus fez isso para colocar medo nos discípulos, irmãos? Não, Jesus só fez isso para mostrar o que vai acontecer com aqueles que não quiserem dar frutos, secam. Você sabe por que muitas pessoas até desviam do Evangelho, separam do Evangelho? Por não ter vida plena, não ter alegria. Eu sempre falei uma coisa, desde que eu comecei a pregar, há 20 anos atrás. Irmão, se for para vir para Jesus e viver a mesma droga de vida que você vivia antes de aceitar Jesus, não vai adiantar nada. Você não aceitou Jesus. Porque Jesus, quando vem para a sua vida, ele vem trazer vida e vida com abundância. Se for para você ter a mesma vida, ficar com os mesmos problemas, pastor, eu sou salvo, será? Será? Não muda nada, Deus não faz nada, dá o mesmo problema no casamento, o mesmo problema na vida financeira, o mesmo problema com a mulher, o mesmo problema com o homem, o mesmo problema com o filho, a mesma doença, a mesma enfermidade, e aí? A mesma dor, as mesmas dívidas, até aumentando, e aí? Valeu a pena aceitar Jesus para você? Não mudou. E quem garante que você é salvo? Só porque você passou por um batismo? Porque a palavra do Senhor diz que quando nós aceitamos Jesus, tudo vai se fazer o quê? Novo. Quem mata, quem rouba, quem destrói é Satanás. Eu não. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Muda a vida, irmãos. Mas por que a vida de muitos não muda? Por causa da fé, a obediência e a fé. Então, para eu poder dar o fruto, Jesus vai ensinar agora aqui. Porque Pedro ficou, meu Deus, secou. 22. Respondeu Jesus, tenha fé em Deus. Falou, primeira coisa que vocês têm que aprender. Ele está dando uma aula de fé aqui. Ele disse para a figueira, nunca mais dê fruto. Ele falou, primeira coisa, você tem que ter fé em Deus. Como que eu sei que eu tenho fé em Deus, irmãos? Porque eu obedeço a palavra dele, independente de que se vou ter alguma coisa ou não. Não quero saber se eu vou ter dinheiro, não quero saber se eu vou ter cura. Eu obedeço a palavra de Deus porque eu creio nele. Se ele me der isso, eu faço isso. Se eu conseguir isso, eu faço isso. Isso não é crer em Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então eu amo a Deus, eu obedeço a Deus sobre toda e qualquer coisa. Então eu estou crendo em Deus, porque no mundo que a gente vive, você cumprir a palavra de Deus não é para poucos, não é para muitos, só poucos conseguem. Porque muitos estão cedendo. Esses dias eu estava conversando com quem foi? Isso foi obreiro aí. Não sei quem foi que me falou isso, mas foi obreiro mesmo. Essa semana eu conversei com tanta gente e me falaram que foi para uma festa de aniversário da filha do pastor. Filha do pastor. Aí quando chegou lá na festa, só cachaça. E o marido da filha do pastor falou, são os meus primos, meus amigos. Mas na casa do crente, deixar os demônios entrarem, é filha do pastor. O Luiz Fernando já estava no casamento, né, Luiz Fernando? O pessoal só enchendo a cara. Aí chegou para ele e falou assim, vou parar de beber porque amanhã tem Santa Ceia. Esse é o Deus que as pessoas servem, irmãos. Essa semana eu encontrei um pastor, conheci um pastor novo da cidade. Não vou dar muita dica porque eu não quero entregar ele. Eu fui tratar de um negócio, porque ele trabalha num comércio aqui,
não vou falar o comércio, de repente vocês conhecem eles. E aí eu cheguei no comércio dele, conversando com ele e tal, fazer um serviço. E ele conta aqui, conta ali, até então ele não sabia que eu era o pastor, então ele abriu o jogo. Ele falou que tem Sky Gato em casa. Quase eu manifestei. Eu falei, para, veio a expressão, para, não fala não. Não vou falar, não fala. E aquela briga com o Espírito Santo, né? A expressão, não fala ainda, calma, tem tempo para você falar. Pastor, igreja, mostrou as fotos e tal. Os Sky Gato em casa, né? Ainda bem, e foi que não consegui fazer o negócio com ele, travou tudo. Porque o meu coração já fechou na hora. Falei, como que uma pessoa dessa pode fazer alguma... O que vier dele vem o quê, irmãos? Por quê? Porque ele conhece a verdade. Há uma diferença, a quem é muito dado é mais cobrado, irmãos. E eu fechei o coração para aquilo, falei, não. Tive paciência de 2 dias, aí ele ligou para mim, pastor, não vai dar certo. Falei, graças a Deus, porque eu não queria que desse mesmo. Porque eu não queria que viesse dele, enquanto ele não conhecer a verdade. Mas talvez não foi ensinado para ele, porque todo mundo faz, e me convidando para ir para um monte. Eu para um monte de que? Se eu for para um monte de coberta, para um monte de alguma coisa, como que eu vou orar com um cara desse, que está roubando, que é ladrão, que está debaixo de maldição, que tem Sky Gato em casa, e tem um monte de crente que tem. Ai, pastor, é muito caro. Então não tem, irmãos. Se eu não posso ter, eu não vou ter. Eu só vou ter aquilo que o meu dinheiro dá. Ah, mas eu quero ter, então tenha fé. Aí vamos entrar na palavra. Primeira coisa, eu tenho que crer em Deus. Crer em Deus é crer na palavra dele. Eu não posso manifestar fé, irmão, se eu não estou crendo na palavra dele. Se eu estou em desobediência à palavra dele. Acabou o requisito. Eu tenho que dar fruto. Mas como que eu vou dar fruto se a primeira coisa que Jesus fala, tenha fé em Deus. Se eu tenho fé em Deus, eu creio no que está escrito na palavra. Como que eu vou manifestar a fé se eu não estou crendo no Deus que eu digo que eu sirvo? Segunda coisa que ele disse para a fé. Versículo de número 23. Eu lhes asseguro, Jesus falou, papo firme, está firmado, está assegurado, que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar. Segundo, o que Jesus fez com a figueira? Ele disse para a figueira, nunca mais deu fruto. Então veja, a fé está alicerçada primeiro, creio em Deus, creio na palavra dele e naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou confessando. A fé, ela confessa. A fé não tem se Deus quiser vai dar, não existe. Se é dúvida. A fé fala como se tivesse, por exemplo, suponhamos que o Leonardo, ele não está aqui. A fé fala como se ele estivesse aqui. O Leonardo está aqui. Claro, pastor, não, suponhamos que ele não está aqui. Eu falo, o Leonardo já está aqui. A fé, ela fala. Ela fala algo como se já eu estivesse vendo aquilo lá. Como se eu estivesse já andando. Como se eu estivesse dirigindo. A fé fala. Mas não fala viajando na maionese, como muitos fazem. Eu vejo um monte de crente sem fé, irmão, e falando, não, Deus já deu, está tudo certo, porque Deus... Não, eu sinto que é tudo da boca para fora. Porque o diabo faz isso, ó. Ai, pastor. Tudo da boca para fora. Qualquer problema, qualquer situação contrária, a pessoa já... eu acho que eu não entendi muita palavra de Deus. A fé, ela é tão real como Elias, quando ele pediu para descer o fogo. Sabe por que a fé é real? Eu falo de uma forma tão nítida, tão segura, porque antes de eu falar, eu já ouvi palavra. Eu já ouvi o que Deus vai fazer. Deus já falou comigo. Por isso que ele diz, tenha fé em Deus. Porque ele disse, em mim não podeis fazer... Se Deus falou comigo, eu vou falar aquilo que ele falou. Ele falou, depois que Deus falar com você, você pode falar. Eu não posso falar uma coisa que vai acontecer, se Deus não falar comigo.
Por isso que a fé vem por dar ouvido à palavra de Deus. Eu não posso estar falando, aí o pessoal fala, não, eu vou profetizar. Oh, mas eu tenho uma raiva disso, irmão. Quem assistiu o filme, quem está fazendo o curso, o Ritual? Você viu? Vocês viram lá, de onde vem a adivinhação? O diabo adivinha tudo, irmão. Coisas que aconteceram, o padreco lá ficou desesperado. Adivinhação, irmãos. O povo, Deus está mostrando, Deus mostra pela palavra, irmãos. Deus não mostra fora da palavra. As pessoas precisam entender isso. Esse espírito de adivinhação está dentro das igrejas. É isso que Deus manda dizer, Deus está mostrando. E aí começa, o povo gosta dessas coisas. Sabe por que gosta? É muito mais fácil vocês virem aqui e chegar, olha, irmão, é isso que Deus me mostra, você vai vender 100 bicicletas só amanhã. Agora, ele chegar aqui na Bíblia, meditar, orar, jejuar e Deus falar, através da palavra, que ele vai vender 100 bicicletas amanhã. Pastor, dá muito trabalho. Prefiro ver o homem falar. Por isso que é o maldito, é o homem que confia no homem. Não confia na palavra de Deus, não crê em Deus. Jesus falou, quem vê a mim, vê o Pai. Eu tenho que ir para a palavra, irmãos. Eu não posso ir fora da palavra. E hoje está um negócio. Aí eu estava conversando, no último dia com esse pastor, chegou outro pastor. Eu falei, pelo amor de Deus. E aí, pastor? Aí a mulher do pastor não quis nem entrar na loja, ficou lá na porta. E aí o pastor perguntou para o outro pastor, porque a mulher dele ficou lá na porta, e aí a irmã está na prova? Eu falei, meu Deus do céu, linguajar isso, né? A irmã está na prova? Ele quis dizer, a irmã está brava? A irmã está com raiva? A irmã está enfrentando, né? Porque tudo é prova. Está com dor é prova, está com diarreia é prova, está com raiva é prova, está com ódio é prova. Tudo é prova, tudo é prova, tudo é prova. O que é isso, irmão? A Bíblia não diz isso, Deus prova a nossa fé. É outra coisa, Ele não põe provação, é outra coisa. Mas as pessoas acreditam na provação de Deus. Que Deus está... Para que Deus vai me provar, irmão? Se Ele já me conhece... Desde o dia que eu nasci, se Ele sabe de todos os meus dias. Hoje eu estava conversando com a minha esposa na época que eu nasci, como que era, que a diferença do meu irmão é 1 ano e meio, tal, eu já nasci doente. Eu falei, se eu estou aqui é um milagre de Deus, você acha que eu vou me preocupar com uma coisa? Se Deus quis que eu vivesse, irmãos, se Ele não deixou eu morrer com meses de idade, até os 23 anos, sofri 11 cirurgias, passei de 3 meses em UTI, os médicos diziam que eu ia morrer. Se Deus não deixou eu morrer, eu estou preocupado, irmão, com as coisas que estão acontecendo. É Deus que está no controle de tudo. Agora Ele diz, vocês têm que ter fé em mim. Mas está acontecendo isso, cadê a fé? Acontece para eu mudar, para eu buscar, para eu agir com a minha fé. Ele falou, Ele mostrou, eu estou necessitando, eu estou com fome. Fome é uma necessidade. Chegou lá na figueira, fruto. Está amaldiçoada, vai morrer. Nunca mais ninguém vai comer de você. Porque não deu fruto. Para eu ter aquilo que eu quero, eu preciso de alguém dê fruto. É isso que Jesus quer falar, para vocês terem, vocês têm que dar fruto. E o fruto é pela fé. A primeira coisa, creia em Deus, na palavra. Segunda coisa, fale. Fale aquilo que Deus falou com você. Não fale aquilo que o irmão está repetindo. Não fale aquilo que os outros estão falando. Não fale aquilo que a frase... Hoje o evangelho é pregado em frases. Você vai lá no Facebook, tem frases. Você vai no WhatsApp, você recebe frases. Irmão, quando eu ouço aquilo lá, tudo vazio. Eu não tenho não sinto nenhum espírito ali. Apenas frases. Apenas frases. Tem um pastor aí que ficava falando todo dia que a musiquinha... Irmão, quando eu vi aquele cara falando, não sentia nada. Está em adultério.
Por isso que eu não sentia. Como que você vai sentir a palavra de alguém que está em adultério? Como que um pastor que está em adultério pode passar alguma coisa? Porque quem está com ele não é mais o Espírito Santo falando. É o pecado que está nele, que está falando. Sem santidade nós não veremos a glória de Deus. O Espírito tem que falar. A palavra tem que falar. Você tem que sentir o Espírito Santo falar com você. Tem que mexer com você. Tem que mexer com o seu eu. Tem que mexer com você, dentro de você. A palavra faz você tomar uma atitude. A palavra faz você pensar diferente. A palavra faz você agir diferente. A palavra faz você confessar diferente. Isso não é pregar o Evangelho, irmãos. O Evangelho é puro. A palavra vem pura para dentro de nós. Não tem contaminação. Então Jesus falou, olha, crê em Deus, versículo de número 23. Eu lhes asseguro, se alguém disser a este monte, o que é o monte? Os problemas. Levanta-se e atire ao mar. E não duvidar no seu coração. Eu creio em Deus, eu falo e não duvido. Se você está falando alguma coisa, mas lá no fundo está dizendo, será? Isso não é fé. Isso é uma confissão. Qual que é? Vai trazer resultado? Nenhum. É palavra morta. Palavra morta, não tem nada. Vai desfazer no ar. Por quê? Porque não tem fé. Agora, fala mal de alguém. Quando você fala mal de alguém, você está falando com quem, irmãos? Quando você fala mal de alguém, o que você está falando? Com raiva, com ódio. É uma fé. Porque isso sai da onde? A boca fala aquilo que o coração está. Se eu estou falando mal com raiva de alguém, com ódio de alguém, eu estou falando com fé, mas uma fé que vai destruir. Mas se eu estou falando de acordo com a palavra de Deus, e o meu de coração mesmo, com certeza que aquilo vai acontecer e nada vai me impedir, isso é fé. E não duvidar no seu coração. Outra coisa que ele disse aqui, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Mas crer que acontecerá aquilo que se diz, assim lhe será feito. O que é crer? Eu vou tomar atitude. Se eu sei que o Leonardo vai vir e vai sentar aqui, eu vou arrumar a cadeira para ele sentar antes dele eu ver ele aqui. Se eu sei que vai acontecer alguma coisa, antes de acontecer, eu já estou esperando acontecer. Não é que nem antes. Você está lá em casa, de repente cai o garfo no chão. Vai chegar um homem em casa. Não era isso? Não é isso? Caiu a colher, vai chegar uma mulher em casa. Deu soluço nas crianças, põe uma fitinha vermelha, né, na testa para passar. Esse monte de simpatia, né? Que o pessoal acredita. Irmão, não é isso. Essa fé, ela não vem por esses tipos de ensinamento. A fé, ela vem somente por aquilo que a palavra de Deus diz. Eu ouvi Deus falar. Quando você entra numa batalha espiritual, irmãos, você precisa ter fé. Não é orar somente. É a fé. Porque quando você disser alguma coisa em oração, você tem que sustentar aquilo lá. Por exemplo, você está orando contra uma doença, uma enfermidade, uma dor. Você está dizendo que Jesus já levou as dores. Aí piora. Aí você está amarrado. Jesus levou as dores. Ele vai querer fazer aquilo parecer que não é verdade. Mas quando você tem fé, irmãos, você fala com certeza das coisas que você espera. Deus não dá o fardo maior do que você possa aguentar. Essa semana eu tive uma batalha. Foi de terça para quarta. 10 para as 3 da manhã. Fui dormir 1h30 da manhã. 3 para as 3, acordo. Um batalhão de demônios querendo me tragar. De madrugada.
eu não oro no meu quarto para não acordar a esposa, né? Aí eu vou lá na sala, e vai, e vai, e vai. E os bichos para cima, e vai. Eu falei, mas quem será que está para morrer, viu? Porque era para matar. E não era nada comigo, porque era opressão. Não era nada de mim, era de alguém, não sei quem, da igreja. Eu nem sei quem é a pessoa. Deus nem me fala. A minha função é batalhar. E os demônios vêm para cima de mim, por quê? Porque essa pessoa está sujeita à minha autoridade. Não sei se teve alguém aqui que passou por um bico de corvo essa semana, quase morreu, não sei alguma coisa, e a coisa era para matar mesmo. E vai. 4:30 da manhã que eu senti o refrigério. Não sabia para quem que era, mas era. Então o que acontece? Mas eu não desisto, irmãos. Enquanto eu não sentir o refrigério, se é para até às 5 eu vou, se é para até às 6 eu vou, eu não durmo enquanto eu não sentir o refrigério. Porque eu tenho a vitória. Maior é o que está em mim do que aquele que está contra. Mas por que eu faço isso? Porque eu creio que eu vou receber a vitória. Por quê? Porque eu creio em Deus. Porque eu vou falar e vai acontecer. E não é uma oraçãozinha, é até sentir o refrigério. É até você receber realmente aquilo que a palavra de Deus diz que você vai ter. É uma luta. E a luta não é contra a carne nem contra o sangue. E ele diz, se você crê, tudo que você disser vai acontecer. Pastor, por que demora um pouco às vezes? Porque as coisas no mundo espiritual, o tempo no mundo espiritual é diferente do tempo no mundo físico. Então a Bíblia diz que um dia para Deus é 1000 anos para nós. Então passou 2000 anos que Jesus morreu na cruz. Lá no mundo espiritual, 2 dias só. Então o tempo para se transformar em mundo físico, as coisas, é mais demorado. E é por isso que muitos desistem. Ah, não vai vir mais não, eu tenho a promessa, eu achei que ia vir, mas não veio. Veio, mas você tem que continuar lutando. E na hora certa, Deus traz para você. Amém? E para terminar, o 25. E quando estiver... Não, 24. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Amém? O que ele está dizendo? Que você vai receber, irmão? Já recebeu. Por que eu vou até o fim? Porque eu sei que eu já recebi a vitória. Aonde eu recebi a vitória? Na cruz do Calvário. Todas as bênçãos já foram conquistadas em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo o que é a fé na palavra? Eu faço aquilo porque está escrito. Por que eu não paro? Porque está escrito. Vem os versículos, não, Senhor, tua palavra diz isso, e o Senhor vela para que tua palavra se cumpra, então se demora, você vai ter que sair porque o Senhor disse. E é uma guerra, irmãos, uma briga muito grande. E aí vai, aí vem o refrigério. Parece uma coisa assim, parece que tira assim, você está para morrer, em 2, 3 segundos, some. É uma coisa incrível. Aí eu já sei que eu venci. Eu sei que o demônio caiu por terra. Por quê? Porque eu tenho que crer que aquilo que eu estou orando, eu vou receber. Eu já recebi. Eu já recebi porque Deus já disse. Está escrito na palavra dele. Qual é a batalha que você não vence, irmão? Qual é a batalha que a gente não consegue vencer? Em todas nós somos mais do que... Então não existe nenhuma batalha que a gente não pode vencer. Agora nós temos que batalhar. Se a coisa for maior do que a gente, aí Deus dá um jeitinho, também ajuda a gente. Ele está conosco. Quarta-feira eu preguei Gideão aqui, né? Gideão estava com 32.000 soldados para enfrentar os amalequitas, os hititas, né? Um monte de hitas lá. Aí Deus falou, não é muito, vocês vão achar que vocês venceram. Diminuiu, falou, pergunta quem está com medo. 22.000. Sobrou 12.000. Aí Deus falou, não, tem muita gente ainda, tem muita gente. Manda todo mundo beber água. Aí os caras com aquela sede, 300 pegaram a água e falaram assim, esses 300
Você vai lutar com esse 300. Por quê? Porque os 9.700 que estão aí não sabem vigiar, o inimigo vão destruir ele, porque eles não estão preocupados em vigiar. E aí esses 300 você vai vencer. Você acha que 300, irmãos, soldados vencia todos aqueles exércitos que tinham lá? É Deus. Deus que venceu. Presta atenção, irmãos. Você acha que Davi tinha força para destruir aquele Golias? Tinha. Foi Deus. Foi Deus. Aquela pedra, quando ele jogou, ainda acertou a cabeça. Imagina a força que ele tinha, menino de 15 anos. Não tinha força nenhuma, irmão. A pedra foi contando. Quem pôs a força naquela pedra? Foi Deus. Nós não temos força, mas nós temos que ter atitude. Você acha que eu venci esses demônios de madrugada, irmão? Você acha que eu tenho força para vencer demônio, irmãos? Não tenho. Mas quem venceu? Deus. Por quê? Porque eu criei que eu ia vencer. Porque Ele ensina na palavra, em meu nome expulsarão demônio. Ele ensina na palavra que vai acontecer o que está escrito na palavra. E eu confiei nessa palavra. E por isso que Deus deu vitória. Eu não me agrado daquele que larga a mão do arado e olha para trás. O meu justo vive pela fé, se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Eu não venci demônio nenhum. Quem venceu foi Deus, através de mim. Mas por quê? Porque eu não desisti. Eu não recuei. Eu não achei, vai. Parecia que tinha hora que ia morrer. Agora vai. Não vai. Demônios. E aí Deus deu a vitória. Por quê? Porque Ele se agradou da minha fé. Não que eu seja especial, é porque eu mostrei para Ele o fruto de confiar na palavra dEle. É assim que a gente vence qualquer batalha, irmãos. Nada é impossível para nós, desde que a gente não desiste daquilo que a palavra de Deus diz. Fique firme, não tenha medo. Por isso que quando Deus chamou para lutar, falou, quem está com medo, manda voltar. 22 mil foi embora. Que adianta você estar na frente, quer batalhar, mas você tem medo. Tem medo de enfrentar. Tem medo do demônio. Maior é o que está em nós, irmãos. Tem medo dessa doença, tem medo dessa enfermidade, tem medo desse problema. Não existe isso para nós. Não existe derrota para nós. Porque Jesus já venceu por nós. Amém? Vocês entenderam, irmãos, o que é a fé? O crer é agir. Não porque eu vou vencer, porque eu sou pastor. Eu e vocês somos iguais. A minha oração e as suas é igualzinha, irmãos. A única diferença entre eu e você, talvez você tenha até mais fé do que eu. Dependendo da luta, você é muito mais forte do que eu. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Imagine um homem parindo uma criança. Nenhum ia viver, irmão. Ia morrer tudo. Só a mulher consegue isso. Porque Deus preparou ela para ter condições para isso. Elas enfrentam, elas vão até o fim, o amor dela carregou. Agora o homem está com uma dorzinha de barriga. Ai! Agora a mulher não, a mulher é forte, a mulher é valente, ela parece que é um trator. E você olha para elas estão tudo mais frágeis, né? Agora o homem ficou uma febrinha. Ai. E a mulher não, a mulher é muito mais forte. É mais ou menos isso, irmãos. Elas podem estar com febre, elas podem estar doentes, mas ela está lá fazendo o almoço, ela está lá limpando a casa, está lá cuidando da criança. O homem está com uma dorzinha de dente, eu não vou trabalhar hoje não, está doendo meu dente, não vou conseguir trabalhar. A fé é mais ou menos isso. Você não está olhando para os seus sintomas, você está olhando para aquilo que você tem obrigação de crer e ir até o fim, porque aquele que for até o fim receberá a coroa dos céus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus.